Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. O Núcleo de Voto Eletrônico de Patos começou a preparação das urnas eletrônicas. Elas estão recebendo carga com os dados das eleições municipais deste ano. Nos cartões de memória estão os nomes dos candidatos a prefeito e vereador. Estão sendo preparadas as urnas de 52 municípios. Essa etapa é uma espécie de controle de qualidade, onde são feitos todos os testes e checagem minuciosa das informações dos eleitores, candidatos, zonas, sessões, data e horário. Essa preparação de urnas, ela iniciou na data de ontem, dia 29. Essa preparação se diz o quê? Colocação de todos os candidatos, eleitores, sessões nas respectivas zonas, nas respectivas urnas eleitorais que vão ser instaladas para funcionar no dia da eleição. Por causa da pandemia, o número de servidores trabalhando teve que ser reduzido. Nesse trabalho se envolve a média de 36 pessoas, a gente diminuiu o quantitativo em virtude da pandemia, a gente teve que adequar, aumentar o total de dias de carga e preparação de urnas e diminuir o total de pessoas na preparação. A preparação de 1.133 urnas eletrônicas que serão distribuídas em 13 zonas eleitorais, incluindo Patos e mais 51 municípios, vai até o dia 6 de novembro. Só aqui na capital do Sertão são 207 urnas eletrônicas e mais 21 de contingência para caso aconteça algum problema. Um desses passos da preparação é uma votação simulada para saber se está tudo ok. Hoje a gente tem 2 zonas novamente se preparando. As urnas são as zonas do município de Malta e a zona 33 do município de Itaporanga. Cada município respectivo a cada zona é auditada uma urna eletrônica. Cada município a gente sorteia uma urna desse município para ser auditada. A auditoria é feita justamente pelos juízes eleitorais, chefe de cartório e pessoal das comissões e fiscais de partidos, se por acaso estejam presentes. Nossa equipe acompanhou o processo de auditoria de uma urna após os dados dos candidatos serem inseridos. Foi feito passo a passo de como é para acontecer no dia da eleição. Iniciou com a impressão zeríssima para mostrar que a urna não tinha nenhum voto. Depois foi feita uma votação simulada com 5 votos na urna do município de Malta. Encerrada a votação, foi impresso o boletim da urna com o resultado. O processo que é feito agora é o chamado verificação pré-pós. Após a carga da urna, que é quando colocados os dados dos candidatos na urna, a gente verifica se todos os softwares que estão na urna são os mesmos que são lacrados no TSE. Então é emitida a hash desses softwares e é feita a comparação. Após isso, é feita uma votação simulada para verificar se o funcionamento está correto da urna. A urna é desligada e religada e aí volta ao estado que ela deveria estar para iniciar a eleição no dia 15 de novembro. A Paraíba segue vencendo no combate à pandemia. As ações e investimentos foram fundamentais para proteger a nossa gente. Apesar das vitórias, a luta não acabou. O maior herói dessa guerra é você. Quando sair, use máscara e fique atento aos protocolos de segurança. Com a prevenção e os cuidados necessários, é que podemos juntos vencer pelo nosso futuro. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.